Bom dia com Deus, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez estou aqui na igreja metodista em Suzano e depois de participar de uma reunião de oração, estou aqui com vocês para que juntos vamos ler a palavra do Senhor e encontrar na palavra de Deus aquilo que Jesus tem para nós nesse dia. Certamente uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação que o Senhor Jesus opera em nós. Que transformação que é essa? O Senhor Jesus, ele muda o nosso modo de pensar, nosso modo de falar, nosso modo de agir, para que todo o nosso ser glorifique ao Senhor. Essa é uma vida com Cristo. Essa é uma vida de fé no Senhor Jesus. E pela fé no Senhor Jesus, nós vamos ler a palavra de Deus, porque nela Cristo se revela a nós. Nela Cristo nos mostra como devemos viver para agradar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Então, o texto da palavra do Senhor para nós nessa manhã está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25, diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Na verdade, não foi Jesus, foi Pedro que reparou no vento. Tá? Desculpe. Então, vou ler novamente o verso 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém. Bom dia a todos, para vocês que estão chegando. Eu li o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 25 até o versículo 33. O que a palavra de Deus nos traz nessa manhã? Olha, eles estavam esperando o Senhor Jesus, então, no momento que Jesus quis ficar só, em oração, e eles estavam no barco, ali no mar da Galileia, e de repente viram alguém andando sobre o mar, que era Jesus, e eles ficaram com medo, acharam que era um fantasma. Olha, os apóstolos ainda criam nisso, né? Eles ainda tinham esse temor, em vez de se apegar e se fortalecer no Senhor Jesus. Mas Jesus vai dizer no versículo 27, olha, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então, Jesus se apresentou a eles e disse: olha, não é fantasma, não é nada disso, coragem, sou eu, não fique com medo, sou eu. Quando nós temos a presença de Jesus em nossas vidas, a gente não tem medo, amém? O medo que nós sentimos, que é o medo natural das coisas que a gente vê e que a gente se sente temeroso diante de situações, é um medo que vem e passa. Quando o medo fica na vida humana, vira doença daquelas, entre elas a depressão, e nós sabemos muito bem aonde leva as pessoas que ficam doentes de tanto medo e coisas como essas que afetam a vida humana nos nossos dias. Mas nós vemos então no versículo 28 que entra Pedro. Pedro diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro se ofereceu para ir até Jesus, porque ele quer encontrar com Jesus, ele quer viver com Jesus, ele quer ter sempre um encontro com Jesus. E o Senhor Jesus responde então no verso 29, venha, respondeu ele. Então Pedro, ele, ao saber que é Cristo, ele quer ir ao encontro de Cristo. Pedro, ele não quer perder nenhum momento da vida dele, ele quer estar com Jesus, ele quer viver a Jesus. E Jesus, graciosamente,
pelo teu infinito amor, vai dizer o que? Venha, respondeu ele. Então, aí Pedro, então, no versículo 29, diz que Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então, quando ele recebeu essa palavra graciosa, salvadora de Jesus, venha, ele vai ao encontro de Jesus, porque, volta a dizer, Pedro quer viver 100% com Cristo. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Nesse encontro com Jesus, Pedro enfrenta uma tribulação na vida. Como nós, no dia a dia, enfrentamos tribulações, dificuldades em nossas vidas. O vento aqui, meus irmãos, simboliza dificuldades que surgem momentaneamente, né? De repente aparece. Você levanta aí no seu dia, toma o seu bom café, vai trabalhar e outros afazeres e surge uma dificuldade. E o que você faz? Pedro aqui diz que quando ele reparou que o vento o estava tirando daquele objetivo, daquela caminhada até Jesus, ele então começou a afundar, né? Ficou com medo e começou a afundar. Então Pedro, ele se deixou e foi levado pelas circunstâncias que representam o vento e ficou com medo e começou a afundar. Ele, naquele momento, ele foi vencido pela dificuldade da vida. Não é assim para muitas pessoas? Há pequenas coisas que surgem, as pessoas já são derrotadas. Mas como Pedro, e aí não estou falando do lado negativo de Pedro, estou falando do lado de fé de Pedro, o que ele fez? Primeiro, ele quando viu Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. Nesse encontro de Jesus, Jesus fala, ó, venha, ele vai, porque ele quer viver 100% a tempo e fora de tempo Cristo. Nessa caminhada, nessa jornada da vida cristã, tanto de Pedro como a minha e a sua, nós enfrentamos dificuldades que surgem, de repente, acontecem em momentos e horas e segundos e dias, acontece em nossas vidas, como aconteceu com Pedro, o vento o tirou momentaneamente da sua caminhada com Cristo, não de fé, daquele momento, daquele objetivo que ele tinha de encontrar o Senhor Jesus. Surge para nós também. E o que nós fazemos? Desistimos? Há muitos crentes que desistem, não é assim? Vão ficar em casa se lamentando, chorando, culpando o pastor, culpa a igreja, a família, enfim. Quando deveria fazer o quê? O que Pedro fez quando ele começou a afundar? Quando ele estava nesse desespero, quando a situação o estava sufocando, ele vai dizer o quê? Começou a afundar, ele gritou, no versículo 3, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Porque quero o Senhor na minha vida. Salva-me, Jesus. Será que você não consegue dizer isso hoje? Senhor Jesus, salva-me. Senhor Jesus, repreende esse mal. Senhor Jesus, livra-me dos ímpios, livra-me dos meus inimigos. Senhor Jesus, me dá vitória diante de uma situação. Senhor Jesus, quero viver a tua paz. Quantas coisas boas você poderia ter clamado ao Senhor Jesus até agora, meu irmão e minha irmã. Em vez de ficar se lamentando, quantos estão se lamentando, quantos vêm aí na rede social, como o Facebook, na qual estou ministrando essa palavra, e fica se lamentando da vida. Vai ao encontro de Jesus. Vai ao encontro de Jesus na igreja, numa reunião, num trabalho de estudo da palavra de Deus, seja onde for, leia a palavra do Senhor, deixa Jesus te curar, meu irmão e minha irmã. Não se prenda às coisas desse mundo. Nas jornadas de nossas vidas, nós enfrentaremos tribulações e dificuldades que vão aparecer do nada, como apareceu o vento aqui. Talvez Pedro poderia ter repreendido esse vento, como Jesus repreendeu o vento quando eles estavam dentro do barco e apavorado na tempestade. Jesus estava dormindo, acordaram Jesus também chamou eles de pequena fé e repreendeu o vento. Se Pedro tivesse repreendido o vento, possivelmente Pedro teria chegado até Cristo, porque caminhar com Jesus é um ato de fé, é crer no poder sobrenatural do Senhor Jesus sobre nossas vidas, e não duvidar das coisas que o Senhor tem para nós, não duvidar do sobrenatural. O que é? Das coisas que não vemos, mas sabemos que elas vão acontecer, porque há um Deus poderoso, há um Deus que nos salva, que nos cura e que nos liberta em Cristo Jesus nosso Senhor.
Então, o Senhor salva-me, e versículo 31 diz, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, porque você duvidou? Não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, o Senhor estende a mão para te curar, o Senhor estende a mão para te fortalecer, mas você precisa crer. Talvez você fique se lamentando, eu não consigo ver o agir de Jesus na minha vida, eu vou na igreja, entro vazio, saio vazio de novo. Você precisa ter fé, você precisa rever a sua vida com Jesus, rever a sua prática cristã e se apegar mais no Senhor, ler a palavra e, volto a dizer, participar das programações que eu digo que elas viram até ativismo humano, né? Religiosidade. Mas viver e praticar a obra que o Senhor Jesus tem para você. Ele tem uma obra para mim, mas Ele tem para você. Todo aquele que é chamado por Cristo, Jesus quer usá-la para fazer a boa obra dele, de levar o Evangelho aonde ele for, aonde ele estiver, naquela realidade, o Senhor Jesus quer usar para falar dessa palavra, para que mais pessoas venham a encontrar Jesus como o único Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Muitos ventos surgirão na sua caminhada de fé, porém, não tenha medo, não duvide, se apegue a Jesus, viva Jesus, não viva as coisas desse mundo. Volto a dizer, não se preocupe, volto a dizer o que já falei outras vezes, não se preocupe com as coisas, trabalho, ganho e tudo mais. Você pode viver, mas elas não podem te dominar. Viva na direção do Senhor Jesus. Amém? E repreenda todo o mal que surgir na sua vida. Repreenda e não deixe de fazer a obra do Senhor. Pedro viveu a graça do Senhor Jesus, foi vencido pelo vento, mas buscou o socorro no Senhor, não buscou o socorro em outros lugares, foi salvo por Jesus, levou uma palavra de exortação, homem de pequena fé, mas foi fortalecido no Senhor Jesus e se tornou o grande líder da igreja cristã depois da ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então que você tenha um ótimo dia com o Senhor Jesus. Não fique longe da igreja, não fique longe do povo de Deus, porque estar junto ao povo de Deus é fazer a obra do Senhor como igreja. Não fique desanimado, as dificuldades elas sempre virão, porque Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu por nós. Então, meu irmão, minha irmã, não seja fraco, não desanime, não fique aí se lamentando, vá viver Cristo, porque o Senhor está sempre estendendo a mão para te socorrer. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra de vida e de poder que ministrasse em nossos corações nessa hora. E agradecemos, Senhor Jesus, por fortalecer aqueles meus irmãos e irmãs que estão assistindo e que vão vir assistir, que estão fracos na fé, que estão desanimados, abatidos e derrotados. Sejam eles restaurados, sejam eles levantados dessa vida de derrota para uma vida vitoriosa, para uma vida de paz e alegria, para viver a tua graça e o teu poder sobre a vida deles. Obrigado, Senhor Jesus, por repreender toda a ação de Satanás sobre essas almas, Senhor. Guarda-os de todo mal e perigo, e que sejam prósperos e muito abençoados os caminhos desses teus servos e servas. Em nome de Jesus, Deus poderoso, eu lhe peço e lhe agradeço também, Senhor, por curar aqueles que se encontram enfermos do corpo e da alma. Sejam eles curados, sejam eles libertos, sejam eles fortalecidos. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado por se inclinar para ouvir nosso clamor nesta hora. Deus poderoso, eu lhe agradeço pelo teu agir, pelo teu poder, pela tua presença gloriosa sobre nossas vidas. Jesus Cristo amado. Amém. E glória a Deus. Amém. Então fique na paz e no amor de Cristo. Até breve. Tenha um ótimo dia com o Senhor. Dias muito abençoados que venham para a sua vida. E não desista, meu irmão, minha irmã. Não deixe que ninguém seja usado pelo maligno para ir até a sua casa, a sua presença e dizer coisas contrárias à sua fé. Repreenda-os em nome de Jesus. Firme em Cristo. Lembre-se, Jesus está contigo e sempre pronto para estender a mão e te salvar. Amém? Glória a Deus. Até mais. Bom dia com Deus.